Muito bem, estamos de volta pela sua TV São Carlos, canal 7, com mais um bloco aqui do Checkmate, entrevistando o vereador Lineu Navarro do PT. Vereador, outra questão também que vem gerando muita polêmica aqui em nossa cidade é a falta de limpeza em algumas praças aqui do município, né? Inclusive, nós tivemos uma matéria divulgada no jornal A Folha aqui de nossa cidade e traz o senhor, né? Uma fotografia do senhor com, enfim, em relação àquela praça, no meio do mato, exatamente, lá naquela praça do Cruzeiro do Sul. É isso mesmo? Como é que é? Explica pra gente. Na verdade, a praça chama Luiz Bertolino, é uma praça que foi implantada há cerca de 5 anos atrás, com emenda parlamentar de nossa autoria, na administração passada. Tem uma ruinha do lado que nós conseguimos que a prefeitura asfaltasse, e implantamos uma praça bonitinha, na verdade, localizada na Avenida Morumbi, é entre o Cruzeiro e entre, né, ali, né, quase perto daquele semáforo que entra para o CDHU, na Avenida Morumbi. Sim. E a praça, efetivamente, aquela e outras praças do Cruzeiro do Sul, praças da Santa Felícia, da Cidade Araci, da cidade como um todo, elas estão totalmente abandonadas e tomadas pelo mato. Não só pelo mato alto, mas também sujeira, na verdade, falta de conservação dos brinquedos que existem nessas praças, bancos quebrados, calçadas estouradas. Então, a nossa reclamação é nesse sentido, que esses equipamentos públicos, que são áreas concretas de convívio social, né, entre as famílias, entre os moradores das regiões da cidade, particularmente das crianças e jovens, sejam recuperadas, sejam cuidadas. Neste momento, o mato que está muito alto, se sobrepõe aos outros estragos que existem nessas praças. Então, efetivamente, para mostrar a situação, eu fui naquela praça, sentei no banco e, efetivamente, o mato me cobria. Mas o senhor fez alguma indicação para pedir a limpeza da praça? Eu fiz um requerimento exigindo, na verdade, que é o que os moradores querem, a limpeza dessas praças de forma urgente. É mais um setor de administração, na verdade, que está totalmente desarticulado, não tem um plano claro de quanto tempo precisa passar nas regiões da cidade limpando. Antes tinha contratação de equipes exclusivamente para as marginais, hoje não existe mais isso. As marginais estão feitas também pela empresa contratada que limpa a cidade como um todo, mas quando a equipe está lá, desloca de outro lugar. Mas o trabalho vem sendo feito. Dias atrás eu estava aqui no centro da cidade, vi ali em frente à catedral, o pessoal limpando a praça. Mas parece-me que é um trabalho de formiguinha, né? Na verdade, marginal, se fala quem entende do assunto, os servidores que infelizmente foram afastados de suas funções, servidores de carreira da prefeitura municipal, as marginais 3 vezes por ano precisa limpar. Inclusive, não, obviamente, respeitando a questão ambiental, mas dentro, nos taludes precisa se limpar. Você tem que limpar em cima, mas tem que limpar do lado, nos taludes, entendeu? Então, no caso das marginais, pelo menos 3 vezes por ano. Qualquer outro lugar da cidade, ilhas de avenidas ou praças, pelo menos 2 vezes. Se você demora muito para fazer a primeira limpeza, obviamente o mato vai estar muito alto. Ainda falando a esse respeito aí de sujeira de praça, nós temos aqui a fala do vereador Marquinho Amaral do PSDB, também reclamando aí de praças abandonadas aqui em nossa cidade. Vamos então, portanto, à fala do vereador Marquinho Amaral do PSDB aqui no Checkmate. Um abraço a todos que nos acompanham pela TV São Carlos, programa Checkmate. Nós estamos aqui na sessão da Câmara Municipal de São Carlos, onde há pouco nós, da tribuna da Câmara Municipal, pudemos cobrar o senhor prefeito municipal da situação que encontra-se a cidade de São Carlos no tocante à sujeira das praças públicas, dos logadouros públicos, bem como das praças públicas, cheia de mato, abandonada, com materiais esportivos e utensílios dessas praças, como banco, como lugares que são para a população aproveitar e passar horas agradáveis com família, principalmente com crianças, estão totalmente deteriorados, quebrados. E nós solicitamos ao senhor prefeito municipal que faça manutenção e limpeza pública nos bairros de São Carlos. Vários terrenos da prefeitura municipal, vários locais estão totalmente tomados por entulhos, por mato, por sofás velhos, por televisões velhas, computadores que não são usados mais, estão sendo jogados na rua porque a prefeitura nos disponibiliza um local para a prefeitura, para a população jogar e descartar esses materiais. Então nós estamos cobrando do senhor prefeito municipal uma limpeza, um mutirão de limpeza nos 4 cantos da cidade para que São Carlos volte a ser a capital do clima, para que São Carlos volte a ser a capital das flores, onde aqui acontece a festa do clima, onde aqui ocorre
a exposição de orquídeas e para que a gente possa ter uma cidade mais bela, uma cidade mais bonita e uma cidade onde o mato, a grama seja aparada, seja cortada. É isso que nós fizemos, esse apelo ao senhor prefeito municipal, porque nós temos andado pelos 4 cantos da cidade e a população tem reclamado bastante. Muito bem, tivemos a fala do vereador Marquinhos Amaral, do PSDB, falando aí de praças que estão aí com problemas aí de abandono aqui em nossa cidade. Bom, também no Checkmate nós entrevistamos o vereador José Luiz Rabelo, também do PSDB, falando desse trabalho que vem sendo feito pela prefeitura no que tange a limpeza de praças aqui em nossa cidade. Estamos aqui no programa Checkmate com o Valdecir da Silva, que está querendo saber sobre os projetos do Mato Alto na cidade de São Carlos, e o prefeito de São Carlos, Paulo Otomani, ele contratou agora um mutirão de trabalho com mais 40 funcionários só na capinação, fora tratores roçadeiras e mais também as roçadeiras costais, que darão aí uma limpeza total no Mato Alto de São Carlos. Aí depois vem o inverno, e o inverno, ele mesmo não sendo rigoroso, mas é a dormência do vegetal, e a tendência do vegetal ele é dormir, então ele vai deitar e a cidade está assim. E temos um projeto também de restaurar as praças do município, né? Inclusive, eu, como paisagista e professor de paisagismo, eu estou dando uma mão muito grande, e com as próprias plantas produzidas no próprio município, que é o Horto Municipal de São Carlos, que tem as plantas ornamentais, fora as árvores com 4, 5 metros de altura, que estão sendo plantadas nos lugares aí da beiras de rio, avenidas, para fazer o cinturão verde para a nossa cidade, e com isso favorecendo melhor o oxigênio da cidade de São Carlos e valorizando o nome que sempre teve, Cidade do Clima. Muito bem, tivemos a fala do vereador José Luiz Rabelo, do PSDB, falando desse trabalho da prefeitura no que tange a limpeza das praças. É claro que fazendo o contraponto aqui, né? A defesa do poder público, do executivo municipal. Está no papel dele o José Rabelo, para os íntimos conhecido como Zé do Mato, né? O homem que também é do rádio e também da televisão. Vereador... Talvez ele esteja fazendo defesa até, Valdecir, né? Obviamente eu gosto muito do Zé Luiz, né? Para que a gente não passe a chamar o prefeito de Paulo do Mato, que vai roubar, né, o apelido dele, né? Seria uma coisa nova na cidade, né, Rodrigo? A gente tem agora o Zé do Mato na Câmara e vamos ter o Paulo do Mato na Prefeitura. Vereador Lineu Navarro, hein? Muito bem. Bom, uma outra questão, vereador, que também está aí tomando conta do noticiário aqui, seja da mídia falada, enfim, rádio, jornal, TV, é a questão da dengue aqui em nosso município, né? É a região do Araci, é a região que mais vem sofrendo aí com a dengue. O que falar sobre isso, vereador? No período do verão, na verdade, isso. Né, que infelizmente a dengue, ela volta em todas as cidades brasileiras, né? Então São Carlos não foge à regra. O que São Carlos tem fugido da regra há muito tempo já é que não teve aqui nenhum ano de epidemia de dengue, como tivemos em Rio Claro há alguns anos já, não foi só uma vez, como tivemos em Araraquara, como tivemos em Barreto, na verdade, infelizmente, de forma costumeira tem, como está tendo em Jaboticabal agora, como já teve em Ribeirão há alguns anos. Então, da região nossa, São Carlos acaba sendo uma ilha que ainda não sofreu uma epidemia de dengue, porque os índices, apesar deste ano estar muito alto, o índice de Breton, lá que mede a quantidade de habitantes contaminados pelo total da população, está alta na cidade, na verdade, né? A contaminação esse ano. Espero que não vire uma epidemia. Mas, concretamente, como tem muitos casos neste ano, cria, né, um certo espanto, um certo pavor. A dengue, ela, na verdade, por ser proliferada pelo mosquito da dengue, lá, o Aedes aegypti, é preciso ter um trabalho muito mais de prevenção do que quando efetivamente está ocorrendo no mês de verão.
Então, as visitas que são feitas precisam ser mais monitoradas, a cidade como um todo. E em São Carlos nós estamos sofrendo um problema há um certo tempo, é que o número de funcionários hoje, infelizmente, não é condizente com as nossas necessidades, com o tamanho da cidade. Está muito aquém, né? Está aquém. Deveria-se, na verdade, ter feito concurso já, eu até acho que há 3 anos atrás, para começar nos últimos 2 anos ter mais servidores e servidoras trabalhando no trabalho de prevenção. E ter continuado aqueles mutirões que faziam na cidade, sempre a partir de dezembro, coisa que não estão fazendo, não fizeram nos últimos 2 anos, não fizeram esse mutirão. É um mutirão de limpeza que saía com caminhões, com equipe contratadas a mais, eram mais equipes contratadas, temporariamente, por um período de 3 meses, que faziam um arrastão na cidade, tirando móveis, pneus usados, coisas que possam acumular, né, acumular os ovos dos mosquitos em alguns locais. Vereador, claro que o Poder Público Municipal faz a sua parte, né? Não cabe também, o mesmo também vale para a questão das praças, né? Estão sujas. Cabe o Poder Público fazer o seu papel, como também o cidadão também fazer o seu, né? Mas para isso, né, Valdeci, as pessoas precisam ser estimuladas, né, a colaborarem mais. Né, folhetos que precisam ser distribuídos, campanhas publicitárias com esse objetivo. Obviamente, assim, deixa eu dar um exemplo. Se num bairro passa, né, um mutirão divulgando, avisando a tal dia o caminhão vai passar para recolher móveis usados, para recolher vasos parados, pneus e coisas do tipo, obviamente as pessoas participam mais, se sentem mais motivadas a pôr aquelas coisas para fora e levar embora para o local adequado. Também tem que se realçar isso, que é um problema na cidade de São Carlos, não tem, né, os ecopontos, infelizmente, estão se transformando em verdadeiros lixões abertos no município de São Carlos, porque a prefeitura não recolhe, né, aquilo que está depositado nos ecopontos com uma certa regularidade. O cidadão se sente mais, né, ativo nesse processo, precisa ser estimulado, e isso não está sendo feito. Nos últimos 2 anos não fez mutirão de limpeza nenhum na cidade, exclusivamente voltado para a dengue. Antes fazia toda uma publicidade em relação a isso, uma divulgação em relação a isso, que infelizmente não está acontecendo. O que aí que pode levar a que os índices sejam maiores, que como está sendo esse ano, em relação aos anos anteriores. Para fecharmos esse assunto aí de dengue, saindo um pouco aqui do nosso quintal, partindo para a esfera nacional. Isso não é reflexo de falta de políticas públicas na questão de saneamento básico, vereador? Saneamento básico nem diria. Né? É um problema que o Brasil convive, que os países tropicais convivem. Né? Tem vários países da África. Nós passamos anos e anos sem a gente não consegue eliminar mais. Esse é um problema. Né? Tanto que foi criada a carreira, né, de servidores públicos, agentes de combate às endemias, mas que 90% trabalham, com exceção de onde tem malária, no norte e tal, que trabalha contra outras endemias também, mas o mosquito está consolidado no nosso meio. Essa é a desgraça, na verdade. Então, existe, né, se criou a profissão, né, não do mata-mosquito como tinha antes, né, mas do agente de combate à endemia, que é voltado para o combate, né, à dengue, porque efetivamente é um problema que existe, né, o que nós podemos ter que controlar para minimizar os problemas do ponto de vista de saúde, mas é um problema de saúde pública grave no nosso país. Né? É difícil resolver. Então, o que o Ministério faz, na verdade? Libera recursos. Né? Então, as equipes de dengue, na verdade, recebem recursos do governo federal para o combate que faz. Né? Vamos resolver, acabar com o mosquito da dengue? Olha, hoje é difícil. Até porque ele vem se transformando. Sim. Né? Ele vem se reciclando. Tem sido uma luta incessante, né? É uma desgraça. Vereador, eu tenho mais 1 minuto nesse bloco aqui. Nós tivemos na 4ª sessão ordinária, é isso mesmo? Ordinária. Me corrija se eu estiver errado. O requerimento do vereador Eduardo Brinquedos não passou no plenário. Nesse requerimento que pedia aí a alteração na mão de trânsito na Salum. Nos fale um pouco disso, o porquê desse requerimento que foi reprovado, vereador. Olha, toda questão de trânsito que envolve trânsito, envolve sempre os moradores ou comerciantes daquela parte da cidade que está se propondo modificação, e também o trânsito como um todo, de maneira geral. Então, sempre eu penso, né, que deve-se primeiro ouvir os moradores e comerciantes, no caso concreto da Salum. Antes do vereador Eduardo ter apresentado a proposta, lá é mão dupla, né? O trânsito flui dos 2 lados e tem estacionamento dos 2 lados. Isso. Eu, inclusive, atualmente moro na Vila Prado e antes também morava, frequento muito a Salum. Né? O que ele propôs é que a prefeitura implantasse mão única de direção do trânsito em direção aqui do Salesiano, do Diocesano, para lá, né? Que fosse direção... Sentido centro-bairro, né? Centro-bairro, é isso? Não é bem centro-bairro, seria em direção à Zona Sul, né? Que sairia aqui do lado de baixo da Vila Prado, da Pereira Lopes, iria, né, para o lado de lá,
né, lá para o Jesuíno, né, direção Jesuíno da Arruda. Eu fui contra, né, primeiro que não tenha abaixinado nenhum dos moradores ou proprietários de comércio ali pedindo isso, não tinha nenhum posicionamento técnico de que isso melhoraria, né, a fluidez do trânsito naquela região da cidade, então me coloquei contra. Né, como a maioria dos vereadores, nos colocamos contrariamente e o requerimento foi rejeitado. Seria mais oportuno que ele, se ele tem essa ideia, Eduardo, a quem respeito enquanto pessoa, que tivesse, sugerisse à prefeitura que fizesse um estudo da viabilidade técnica disso e se isso seria bem aceito pelos moradores e pelos comerciantes da região. Usando uma linguagem mais popular, com uma pitada de humor, foi um tiro no pé? Eu acho que foi um tiro, provavelmente. Com todo o respeito ao vereador Eduardo Biqueiros. Muito bem, nós vamos agora ao intervalo aqui no Cheque Mate pela TV São Carlos. Daqui a pouquinho tem muito mais. Aguarde. Qualidade, requinte e estilo você encontra na Casa Nova Cortinas e Persianas. Toda linha de acessórios, cortinas e persianas na medida padrão e pronta entrega. Agora também toda a coleção nacional e importada de papel de parede. Casa Nova, atendendo você em 2 endereços. Rua Alexandrina 495 Centro e Loja 2, Avenida Tancredo Neves 220. Lojas também em Mogi Mirim e Araraquara. Muito bem, estamos de volta pela sua TV São Carlos, canal 7, com o último bloco do Cheque Mate, entrevistando aqui o vereador Lineu Navarro. Vereador, vou colocá-lo aqui no paredão? Posso? Bom, a questão... Deixa me fuzile, né? Com palavras, tudo bem. A questão aqui é o seguinte, muito tem se falado aí de vazamento de água na cidade, até porque é o assunto do momento aí, na grande imprensa, a nível nacional, enfim, não somente aqui em São Carlos, como também em muitas cidades a nível Brasil. O que dizer da situação específica aqui de nossa cidade, no que tange a vazamentos de água, buraco, inclusive aí São Carlos virando aí noticiário nacional, um programa de TV. Qual é a sua visão a respeito disso, vereador? Eu acho que é fruto de uma gestão desastrosa que existe à frente do SAI, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de São Carlos, desde janeiro de 2013. Né? Eu acho que não conseguiram ainda tomar pé da situação depois de 2 anos à frente da administração. Desde o começo a gente faz várias denúncias na Câmara, a imprensa de maneira geral, todos apontam isso, e a população como um todo fala da questão, primeiro, da demora de ligações novas na cidade, que é absurda, da fila que existe. Segundo, do descomprometimento da atual gestão em atuar firmemente contra as perdas de água tratada que jorram pelas ruas da cidade de São Carlos. Foi divulgado pelo jornal Primeira Página que nós temos aí cerca de 50% da água tratada da cidade, ela se perde. Existe na verdade, é um problema na cidade de São Carlos, é um problema das cidades brasileiras de maneira geral. Sim. Seria palatável que se fosse do padrão internacional, que é da ordem de 10% a 11% de vazamentos de água. Isso. São Carlos está por volta já ultrapassou os 35% há muito tempo, e agora fala-se com menos que está por volta de 45% a 48%, né, a perda de água tratada no município. Então você imagina, você pega uma água longe, né, como é o caso da cidade de São Carlos, traz a água, né, ou tem a água de poço, né, trata essa água, você coloca ela na rede, e na rede tem muita perda pelos vazamentos da rede. Muito em função de que a rede é muito antiga, né, então deveria-se peitar, né, junto aos órgãos governamentais, particularmente do governo federal, que tivesse um financiamento grande para isso. O governo federal liberou recentemente recursos da ordem de quase 40 milhões, somando 2 financiamentos grandes. Um é para a segunda, mais uma etapa de construção da estação de tratamento de esgoto lá do Monjolinho, e outro para uma nova estação de tratamento de água, né, que estranhamente, né, o plano municipal de saneamento, votado em dezembro de 2013 pela Câmara, que teve a minha desconfiança e votei contra algumas questões, inclusive, falava que se deveria investir mais aqui na estação de tratamento de água da Carlos Botelho. Está escrito lá no plano. E eles apresentaram uma proposta junto ao governo federal que liberou o recurso, acho que da ordem de quase 20 milhões de reais, para construir uma nova estação de tratamento de água
lá na região sul da cidade, particularmente na Araci. Então, imagina, apresentou um plano para o governo federal, apresentou outro para a Câmara Municipal, que a Câmara aprovou. Então, mostra uma falta de conexão. Pior, perder o valor... Falta de sincronismo. Sincronismo, a falta de planejamento, né? E perder o valor de construção, de implantação da estação de tratamento de esgoto lá da região do Varjão. Porque São Carlos nós fazemos parte de 2 bacias, né, hidrográficas, a do lado de cá, que é do Jacaré, né, que vai, né, para o outro lado lá, e tem do lado de lá, que é do Mogi, a porção pequena da cidade. Na verdade, são mais as chácaras de recreio. Então, era uma conquista do governo Barba, quando o Cotrim estava na administração, inclusive, do SAI, presidindo a autarquia de água e esgoto do município, se conseguiu o recurso para lá. Eles perderam, essa administração perdeu esse valor, na verdade. Inclusive, na gestão passada do SAAI, nós tivemos a construção de uma estação de tratamento de esgoto, né, o que resulta hoje em 85% de esgoto tratado. Também nós tivemos, na gestão passada, a tarifa social para a população de baixa renda, né, vereador? Enfim, tantos outros benefícios que foram realizados através de outras gestões à frente do SAAI. Nós tínhamos, na verdade, quando o PT assumiu, junto com nossos parceiros, em 2000, nós tínhamos uma dívida histórica do ponto de vista ambiental, que era a questão de São Carlos, capital da tecnologia, capital do conhecimento, não tratar o esgoto da cidade. Tratava-se o esgoto de Água Vermelha e um pedaço do esgoto de Santa Teodósia. Então, era uma vergonha para a cidade. Porque parece-me que o SAAI acaba sendo um peso morto para a gestão, né? Uma coisa sempre não é, né? Porque o SAAI, na verdade... Tá na crista da onda. Não, mas dá impressão para quem não tem muito detalhe do assunto. Porque o SAAI é superavitário. Agora, o senhor é favorável a algum tipo de privatização da autarquia, uma espécie de PPP? Como é que o senhor avalia isso? Alguns defendem essa PPP, privatização, ou o senhor acha que isso realmente tem que ficar na mão do município, vereador? Eu sou radicalmente contra tanto a privatização da autarquia, a entrega, a venda pura e simples dela, como sou contrário a qualquer tipo de concessão dos serviços de água e de coleta de esgoto do município a qualquer empresa privada. Por quê? Por quê? Primeiro que eu sou contra por princípio que a água, para mim, é um bem fundamental ao ser humano. Né? O grande problema, o maior problema não é a questão só da concessão que está existindo hoje em várias cidades do Brasil, né? Mas é a questão das fontes de água, que hoje no Brasil, para você ter uma ideia, a Coca-Cola já é uma grande detentora de fontes de água, as tais fontes de água mineral. Então, imagina quanto que se lucra com isso. Eu sou contra, porque é um bem... Paris foi das primeiras cidades do mundo a fazer concessão de serviço de água à empresa privada. Já voltou para trás. Itu, né, que é uma cidade também muito antiga, tem as Águas de Itu, que é uma empresa privada, foi a primeira cidade que passou por crise no ano passado, a questão da água. Primeira cidade. E que não dá resposta até hoje. Não dá resposta até hoje. A crise está instalada. Então, por que eu sou contra? Porque eu acho que é um bem da natureza e que é fundamental para a vida humana. Então, não pode estar na mão de empresas que pensam no lucro antes de mais nada. Mas, vereador, como resolver aí essa questão? É a questão da gestão que é muito ruim. Questão de vazamento de água. Nós temos a tubulação da cidade, principalmente aqui no centro, uma tubulação muito antiga. Como sair apenas o discurso e colocar a mão na massa? Olha, vou falar claramente para você. O governo federal, hoje, ele é um grande órgão financiador de obras de saneamento no nosso país. Muito. Nós construímos a nossa estação de tratamento de esgoto o dinheiro do governo federal. Depois ganhamos um prêmio da Agência Nacional de Água que praticamente quitou os 23, 25 milhões que foram fruto do financiamento. Então o município pagaria um financiamento, mas recebeu um prêmio, e esse prêmio abateu quase toda a dívida da estação de tratamento do Monjolinho, do esgoto do Monjolinho. Agora se conseguiu quase 40 milhões. Deveria ter um projeto estruturado, sério, pertinente, que fosse com capacidade técnica para, junto ao governo federal, conseguir um financiamento da ordem de 40, 50 milhões de reais para poder fazer a substituição, com o passar do tempo, da nossa rede de distribuição de água, que está muito antiga e que causa esses milhares de vazamentos na cidade. Na verdade, essa cidade teria que ser transformada num canteiro de obras, né? Claro que isso causaria... paulatina, de forma, entendeu? É claro que isso causaria um certo transtorno. Como você reformar a sua casa, tá com o pedreiro trabalhando todo dia, a tua esposa fica enchendo o saco, mas amanhã depois, nossa, que maravilha que ficou a nossa casa. Ou você implantar em alguns locais redes novas, na verdade. Também. Ou você implantar redes novas. Por São Carlos tem um detalhe que é assim, é mais barato no primeiro momento, você implantar a redistribuição dentro do asfalto, pavimentar o asfalto da rua. Também. Mas muitas cidades não fazem isso, elas fazem nas calçadas.
Então, quando você vai fazer uma recuperação, não é muito mais barato. Muito mais barato. Então, você gasta no primeiro momento mais, porque você tem que pôr 2 redes, você poria uma, mas na verdade você gasta muito menos depois da manutenção dessa rede. É muito mais simples a manutenção dela. Você quebrar uma calçada, você fica quebrando o asfalto. Fica quebrando o asfalto e causando um tremendo transtorno, né? Entendeu? Então, são outras formas, na verdade, de pensar. Então, São Carlos, na verdade, hoje, deveria ser mais ousado na busca da questão da solução, da redução, né? Bater na porta da questão do das perdas. Ministério das Cidades, coisa do tipo, via né? Ana, entendeu? Até porque nós temos alguém que hoje comanda o Ministério, já foi prefeito, sabe muito bem que é o Gilberto Kassab, sabe muito bem o que é gerenciar uma cidade, né? Ser gestor de uma cidade. Bom, falando agora a respeito do pleito municipal, alguns partidos estão se articulando. Rapidamente, vereador, o seu nome está à disposição do partido ou não? Meu nome está à disposição do partido, né? É óbvio. Eu sou vereador de 5º mandato do PT, fui o vereador mais votado do partido nas últimas 3 eleições. Tenho sido a cidade também, né? Tenho tido uma votação expressiva, o que muito me honra e que me traz responsabilidades cada vez maiores no exercício do mandato como vereador. Né? O meu candidato do PT para o ano que vem é o Newton, companheiro Newton. O Newton, né? Companheiro Newton. Se o Newton, né, não for candidato... É a primeira opção do partido. É a primeira opção do partido. Acho que por aí, o segundo... Por ter sido prefeito, né? 8 anos, um mandato muito bom na cidade. Preferência. Tem preferência natural do partido. Agora, obviamente, né, se o Newton, né, tiver na determinação que sinaliza hoje, né, de ter novas funções políticas a nível nacional, o meu nome, se tiver acordo, obviamente o meu nome está à disposição do partido. Vereador, 30 segundos, uma mensagem final para os amigos aqui da TV São Carlos. Eu quero, Valdeci, agradecer o espaço, né, que o programa da TV São Carlos, que o Cheque Mate me concedeu, e me colocar, né, como sempre coloca, à disposição de qualquer órgão de imprensa da cidade. Né, foi um bate-papo muito gostoso, são assuntos pertinentes à cidade nesse momento. O meu mandato é um mandato transparente. Eu sou dos vereadores, eu sou, acho que, o único vereador que dá publicidade integral a todas as emendas parlamentares que apresento no meu próprio site, né? E não tenho nada a esconder. Tenho minhas posições, eu sou firme nas posições, mas sou muito flexível e gosto muito de conversar com todos da cidade, independente das colorações político-partidárias que tenham cada um. Vereador, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Muito bem, aqui na TV São Carlos, nosso checkmate, estive batendo papo com o vereador Lineu Navarro, do PT. A você, nosso muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem.